Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da ótica geométrica e vamos falar aqui sobre espelhos esféricos. Então, espelhos esféricos são calotas esféricas, ou seja, partes de uma esfera, né, uma casquinha, um pedaço de uma casca esférica que tem uma de suas superfícies espelhadas. E aí você pode ter a superfície interna ou a superfície externa da calota. Quando nós temos a superfície interna espelhada, nós temos os espelhos côncavos. E quando nós temos a parte externa da calota espelhada, nós temos os espelhos convexos. E aí você pode estar se perguntando, Alex, por que eu tenho que entender sobre espelhos esféricos? É porque eles têm muita aplicação no nosso cotidiano, tá? Espelhos esféricos são usados em lojas para fazer segurança de determinados ambientes, no retrovisor de caminhões, de alguns carros para poder aumentar o campo de visão, em espelhos de maquiagem para ampliar, e espelho de dentista, aquele espelhinho que ele usa perto do seu dente para ampliar algumas coisas. E até para transmissão de dados, tá? Via satélite, como por exemplo TV a cabo e antena parabólica. Então os espelhos esféricos têm muitas aplicações porque eles conseguem aumentar, diminuir a imagem e produzir alguns efeitos bem interessantes. E por isso a gente vai estudar eles aqui como parte do nosso estudo da ótica geométrica, ok? Para começar, é preciso estabelecer alguns elementos dos espelhos esféricos, né? Os espelhos esféricos têm os seguintes elementos. Eles têm o centro de curvatura. O que é o centro de curvatura? Bom, o espelho esférico ele é um pedaço de uma esfera, né? Ele é um trecho de uma circunferência. O centro de curvatura é o centro dessa circunferência. E isso leva ao segundo elemento do espelho esférico, que é o raio de curvatura. O raio de curvatura é o raio dessa circunferência a qual o espelho pertence. Então, se você tem um centro de curvatura de um espelho, o raio de curvatura dele é a distância do centro de curvatura até o próprio espelho, tá? O terceiro elemento que nós temos aí é o vértice do espelho. O vértice é o meio do espelho. Se você tentar imaginar o espelho esférico como um guarda-chuva, né, como aquela parte de pano do guarda-chuva, o vértice fica exatamente no meio desse guarda-chuva. E ali, naquele meio, você tem o eixo principal do espelho, que é um eixo que passa pelo centro desse espelho esférico. Usando o exemplo do guarda-chuva, o eixo principal é o cabo do guarda-chuva, é aquela linha que passa pelo meio da concavidade. Então nós já falamos de centro de curvatura, raio de curvatura, vértice, eixo principal e o último elemento relevante para um espelho esférico é o que nós chamamos de foco. Foco ou ponto focal de um espelho é um ponto no meio do caminho entre o centro da curvatura e o vértice do espelho, ou seja, é o raio de curvatura dividido por 2. E por que essa distância, né, essa metade do caminho é especial? Porque se você joga uma série de raios de luz num espelho esférico e todos eles são paralelos ao eixo principal, eles vão bater no espelho e eles vão refletir na direção do foco do espelho. Então, se for um espelho côncavo, eles vão todos retornar convergindo para o foco, para o meio para o ponto focal. Se for um espelho convexo, onde o foco fica atrás do espelho, eles vão se espalhar, mas vão se espalhar numa direção como se estivessem saindo do foco, ou seja, numa direção do ponto focal. Então, por isso que esse ponto é relevante. Então, recapitulando, nós temos 5 elementos importantes no espelho esférico: centro de curvatura, raio de curvatura, o vértice, o eixo principal e o ponto focal ou foco do espelho. Uma coisa interessante da gente entender sobre espelhos esféricos é que nos espelhos esféricos, assim como o espelho plano ou qualquer outra superfície refletora, tá, a lei da reflexão é válida, ou seja, se você traçar uma reta perpendicular ao espelho, que nós chamamos de reta normal, o ângulo feito entre essa reta e um raio que incide ao espelho é igual ao ângulo feito entre essa reta e o raio refletido. Porém, é difícil fazer raios incidentes e refletidos usando essa regra no espelho esférico, porque como ele faz uma curvatura, a reta normal a ele em cada ponto muda de orientação. Então, para facilitar a formação de imagens de espelhos esféricos, em que a gente precisa levar raios incidentes até o espelho e fazer reflexão desses raios para achar o caminho desses raios refletidos, a gente tem o que nós chamamos de raios notáveis. O que são os raios notáveis? São raios que a gente já sabe o caminho que eles vão seguir, dependendo de como que eles incidem no espelho esférico e facilitam muito a nossa vida na hora da construção. É uma espécie de macete, ou um atalho que a gente faz para não precisar ficar usando régua e transferidor e todo o tempo que você for fazer um raio incidir sobre um espelho esférico, tá bom? Então vamos olhar quem são esses raios notáveis. Primeiro raio notável: todo raio que incide paralelo ao eixo principal reflete na direção do foco. Esse é o primeiro caminho de raio notável que a gente pode garantir com certeza. Ou seja, vamos olhar aqui para esse exemplo de um espelho côncavo. Se o raio incide como esse raio está incidindo,
ele está incidindo paralelo ao eixo principal, ele vai refletir na direção do foco. Se eu fizer outro raio aqui incidir, ó, também está paralelo, também reflete na direção do foco. Agora vamos olhar isso para o caso do espelho convexo, já que o foco está atrás do espelho. O raio incide também paralelo ao eixo principal. E aí como que ele vai refletir na direção do foco? Ora, eu pego uma linha que sai do ponto focal e leva até o espelho e eu prolongo essa direção. Então esse raio bate paralelo, reflete na direção do foco. Novamente, se eu pegar esse raio abaixo do eixo principal, ele bate paralelo, ele reflete na direção do foco. Então esse é o primeiro raio notável, o primeiro caminho que eu consigo pré-definir de raio incidente e refletido, tá bom? O segundo tipo de raio notável usa a reversibilidade dos raios luminosos. Se todo raio que bate paralelo reflete no foco, todo raio que incide no espelho passando pela direção do foco vai refletir paralelo ao eixo principal. Então, ó, vamos olhar aqui para o espelho côncavo. Passou pelo foco, reflete paralelo. Raio incidente passou pelo foco, reflete paralelo ao eixo principal. Já no espelho convexo, a mesma coisa acontece. Então o raio bateu aqui, ó, na direção do foco, ele vai refletir paralelo ao eixo principal. Ele não vai passar pelo foco, porque o foco está atrás do espelho, mas ele está apontando para o foco, na direção do foco, então é válido. O raio incide na direção do foco, ele reflete paralelo, ok? Terceiro raio notável. Todo raio que passa pelo centro de curvatura reflete sobre si mesmo. Porque se você parar para pensar, o espelho é parte de uma circunferência. E em uma circunferência, toda linha que sai do centro dela até a borda chega na superfície da circunferência fazendo 90 graus com a circunferência. Qualquer raio que passe pelo centro de curvatura vai incidir no espelho esférico fazendo 90 graus com a superfície do espelho, ou seja, em cima da reta normal. Então o ângulo de incidência dele é zero, o ângulo de reflexão dele também tem que ser zero, né? Lei da reflexão. Então se ele bate em cima da normal, ele volta em cima da normal. Ou seja, vamos olhar aqui para cada um dos espelhos. Espelho côncavo, o raio passa pelo centro de curvatura, o raio incidente, ele reflete em cima de si mesmo, na mesma direção do centro de curvatura. Novamente, o raio passou pelo centro de curvatura, ele reflete em cima de si mesmo. Vamos olhar agora para o espelho convexo. Ó, o raio bateu na direção do centro de curvatura, ele reflete em cima de si mesmo. De novo, incidiu na direção do centro de curvatura, reflete em cima de si mesmo. Quarto e último raio notável dos espelhos esféricos, tá? Que é o seguinte, todo raio que incide no vértice, no ponto de vértice de um espelho esférico, ele reflete simetricamente a incidência. Ou seja, se o raio incide fazendo 30 graus com o eixo principal, ele reflete e o refletido vai fazer 30 graus com o eixo principal também. Então vamos analisar isso nos dois espelhos. Espelho côncavo, o raio incide fazendo um ângulo com o eixo principal, ele vai refletir fazendo o mesmo ângulo com o eixo principal. O mesmo vale para o espelho convexo. O raio incide fazendo um ângulo com o eixo principal e ele reflete fazendo o mesmo ângulo com o eixo principal. Bom, mas por que a gente aprendeu sobre esses raios notáveis? Porque uma coisa muito importante quando você estuda física de espelhos esféricos é saber formar imagens, ou saber estabelecer as características de uma imagem formada em um espelho esférico. E para formar a imagem, como vocês viram no espelho plano, você precisa de saber a trajetória dos raios para achar os pontos de encontros. Lembra, a gente já viu isso lá em espelho plano, né? O ponto de imagem ele é formado pelo encontro de dois raios refletidos ou do encontro, do prolongamento virtual de dois raios refletidos. Aqui é a mesma coisa, então para eu formar a imagem, eu preciso saber a trajetória dos raios para saber aonde eles vão ou não se encontrar, tá bom? Então aqui é muito importante determinar 3 características das imagens formadas, esse é o nosso foco aqui. Então quando eu colocar um objeto na frente do espelho esférico, eu quero saber se a imagem vai ser virtual ou real, se ela é direita ou invertida, e também se ela é maior, menor ou igual que o objeto. Os espelhos convexos só tem um tipo de imagem, então eu vou deixar eles por último porque é o mais simples. Eu vou falar aqui dos espelhos côncavos primeiro. Porque os espelhos côncavos, eles têm 5 tipos de imagens, dependendo da posição do objeto em relação ao espelho. Então vamos analisar como são essas 5 imagens de acordo com a posição do objeto. Vamos lá. Primeiro caso, o objeto antes do centro de curvatura, tá bom? Para formar a imagem, lembrando do espelho plano, você precisa pegar 2 pontos do objeto e achar onde vão ser formados os 2 pontos de imagem daquele objeto. Então você tem que pegar 2 raios luminosos saindo de um ponto do objeto, levar eles até o espelho, fazer a trajetória do raio refletido
e achar onde esses raios se encontram ou onde o seu prolongamento virtual se encontram. Naquele lugar você tem um ponto de imagem referente àquele ponto do objeto. E aqui já tem uma coisa muito interessante. Se eu colocar o meu objeto em cima do eixo principal, por exemplo, essa árvore aí, cuja raiz está em cima do eixo principal do espelho, eu posso garantir que a imagem da raiz também vai estar em cima do eixo principal do espelho. Por quê? Porque um dos raios de luz que sai da raiz dessa árvore passa pelo centro de curvatura em cima do eixo principal. E, como a gente viu nos raios notáveis, ela reflete em cima de si mesmo. Então eu tenho um raio refletido que passa pelo centro de curvatura, que passa pelo eixo principal. Como todos os raios refletidos vão se encontrar em algum ponto para formar a imagem, eu não sei aonde ao longo dessa linha a imagem da raiz vai se formar, mas eu sei que ela tem que ser nessa linha, porque se a imagem da raiz for formada fora dessa linha, esse raio refletido que está em cima do eixo principal não vai passar por esse ponto. Então, de cara, quando eu coloco o objeto com uma parte dele sobre o eixo principal, eu consigo garantir que a imagem daquele ponto também vai estar sobre o eixo principal. Então, sabendo isso, vamos agora para a construção de imagem para cada um dos 5 casos do espelho esférico, tá bom? Caso número 1, a distância do objeto até o espelho é maior do que o raio de curvatura, ou seja, o objeto está antes do centro de curvatura. Então eu vou puxar o primeiro raio de luz saindo do topo da árvore, um raio que está paralelo ao eixo principal. Raio que incide paralelo reflete na direção do foco. Eu estou usando aqui azul para o raio incidente e vermelho para o raio refletido. Vou pegar um segundo raio agora saindo do topo da árvore, é um raio que passa pelo foco. De novo, raio notável, se passa pelo foco, ele reflete paralelo ao eixo principal. E esse ponto onde os dois raios vermelhos, os dois raios refletidos se encontram, é o ponto onde vai formar a imagem do topo da árvore, que é de onde saíram os raios incidentes. Se o topo da árvore está ali e a raiz da árvore tem que estar no eixo principal, a imagem da árvore será algo como isso que está sendo mostrado na tela aí. E vamos agora então entender as características dessa imagem. Ela é formada pelo encontro de dois raios refletidos, então ela é uma imagem real. Ela é uma imagem que está de cabeça para baixo em relação ao objeto, então ela é uma imagem invertida. E analisando a figura você vê que ela é menor do que o objeto, ela tem um tamanho menor do que o objeto, então é uma imagem menor que o objeto. Então, quando o objeto está além do centro de curvatura, ele forma uma imagem real, invertida e menor do que ele. Vamos para o segundo caso, com o objeto posicionado em cima do centro de curvatura. O primeiro raio é um raio que incide paralelo ao eixo principal. E, novamente, raio que incide paralelo reflete na direção do foco. O segundo raio que eu vou pegar é um raio que passa pelo foco. Então, raio que passa pelo foco retorna paralelo ao eixo principal. Aonde os dois raios se encontraram, vai formar a imagem. Novamente, essa imagem é formada pelo encontro de raios refletidos, então é uma imagem real. Ela está de cabeça para baixo em relação ao objeto, então é uma imagem invertida. E se você analisar, ela tem exatamente o mesmo tamanho que o objeto. Então, quando o objeto está em cima do centro de curvatura, o espelho côncavo produz uma imagem real, invertida e do mesmo tamanho. Terceiro caso, o objeto entre o centro de curvatura e o foco. Então, posicionamos aqui o nosso objeto. Novamente, eu vou pegar dois raios saindo do topo da árvore. O primeiro raio incide paralelo ao eixo principal, reflete na direção do foco. O segundo raio incide passando pelo foco, reflete paralelo ao eixo principal. Onde os dois raios se encontraram, se forma a imagem. Essa imagem aqui, porque a raiz, como a gente já discutiu, tem que estar em cima do eixo principal. E aí nós podemos observar que, se a imagem é formada pelo encontro de dois raios refletidos, é uma imagem real. Nota-se também que ela é uma imagem que está invertida e que ela é maior do que o objeto. Então, objeto entre o foco e o centro de curvatura, ele produz no espelho côncavo uma imagem real, invertida e maior que o objeto. Quarto caso é quando o objeto está no foco do espelho. Então, novamente, nós podemos pegar um raio que incide paralelo ao eixo principal, reflete na direção do foco. Mas agora eu não consigo pegar um raio que passa pelo foco, então eu vou ter que pegar um outro raio notável. Eu vou pegar um raio que incide no vértice do espelho, porque se ele incide no vértice do espelho, ele reflete simetricamente, fazendo o mesmo ângulo que foi feito entre o incidente e o vértice. E aí olha só que interessante, os dois raios refletidos são paralelos, eles não vão se encontrar. E nem se eu prolongar eles no mundo virtual, eles também vão se encontrar, porque eles são raios paralelos. Se eles não vão se encontrar, eu não tenho formação de imagem,
é o que eu chamo de imagem imprópria, ou seja, quando eu coloco um objeto exatamente em cima do foco de um espelho côncavo, ele não forma nenhuma imagem para eu observar. Quinto e último caso é quando o objeto é colocado entre o foco e o espelho. Novamente, eu vou pegar dois raios saindo do topo da árvore, né? O procedimento é o mesmo adotado nos outros últimos 4 casos. Então, um raio que bate paralelo reflete na direção do foco. Agora, novamente, eu não consigo pegar um raio que passe pela direção do foco, então eu vou pegar novamente um raio que incide no vértice, fazendo um determinado ângulo com o eixo principal, e ele se reflete fazendo exatamente o mesmo ângulo com o eixo principal. Note que os dois raios vermelhos, que são os raios refletidos, eles estão se afastando, então eles nunca vão se encontrar. Mas se eles estão se afastando, se eu prolongar os dois no mundo virtual, né, se eu pegar o prolongamento virtual dos dois, eu vou achar o momento em que eles se encontram. E ali, então, eu tenho a formação de imagem. Como essa imagem é formada pelo prolongamento virtual de raios refletidos, eu tenho uma imagem virtual. Ela está na mesma orientação que a árvore, então ela é uma imagem direita, e como você pode ver pela figura, ela é maior do que o objeto. Ou seja, quando o objeto está entre o espelho côncavo e um foco, o espelho produz uma imagem virtual, direita e maior. Ele amplia a imagem desse objeto. Vamos agora para o caso, então, de um espelho convexo. Esse só tem um caso, porque o foco e o centro de curvatura estão atrás do espelho, né, atrás da superfície refletora, então a posição do objeto aqui é irrelevante, tá? Vou posicionar o nosso objeto aqui e vamos pegar dois raios notáveis. O primeiro deles incide paralelo ao eixo principal, então ele reflete na direção do foco. O segundo que eu vou pegar agora incide na direção do centro de curvatura, então ele reflete sobre si mesmo. Note que os dois raios refletidos, que são os raios vermelhos, não vão se encontrar porque eles estão se afastando. Mas se eles estão se afastando, o prolongamento virtual deles, que são essas duas linhas tracejadas, vão se encontrar no mundo virtual. E ali onde eles se encontram é a formação da imagem. Então eu tenho uma imagem formada pelo prolongamento virtual de raios refletidos, eu tenho uma imagem virtual. Ela está orientada à mesma direção que a árvore, então uma imagem direita, e ela é menor do que o objeto. Então, o objeto no espelho convexo sempre produz uma imagem virtual direita e menor. A imagem ser virtual significa que quando eu olho para o espelho eu vejo ela dentro do espelho. Se ela é direita, quer dizer que ela está numa orientação, né, de cabeça para cima em relação ao objeto. E se ela é menor, quer dizer que ela está menorzinha lá dentro. Quando o espelho diminui a imagem, ele aumenta o campo de visão. Porque quanto menor as coisas são dentro dele, mais coisas cabem no espelho. Então esse tipo de espelho é muito comum, usado, por exemplo, em retrovisor de alguns caminhões ou em lojas, porque como ele diminui o tamanho das coisas, ele aumenta o campo de visão e você consegue ver mais coisas dentro dele. Então você pode usar para analisar um cômodo inteiro ou, no caso de um retrovisor, ver muito mais do que está atrás de você. Eu esqueci de falar que o espelho côncavo também é usado para maquiagem, porque se você chega ele perto o suficiente de você, de modo que o seu rosto fique entre o espelho e o foco dele, você vai ter uma imagem dentro do espelho direita e maior. Então ele amplia, é muito bom para as pessoas tirarem cravo, fazer barba, fazer sobrancelha ou coisas assim. Bom, pessoal, sobre o espelho esférico é isso que a gente queria falar, tá bom? Não se esqueçam de acessar o material de apoio, fazer o cheque de aprendizagem, que como sempre é avaliativo, tá? Deixe suas dúvidas no fórum ou pesquise o material de perguntas mais frequentes. Espero que vocês tenham gostado, bons estudos e boa semana!